Como é que um cara perde a eleição e mesmo assim termina mandando no Brasil? E mais, por que chamam 1930 de revolução se o povo não chegou ao poder? Em poucos minutos você vai entender como Getúlio Vargas entrou no jogo e como começou o governo provisório. Hoje a gente vai ligar os pontos. Crise de 29, política do café com leite, revoltas e o empurrão final que derrubou a República Oligárquica. E no fim eu te conto o truque político que enfraqueceu as oligarquias. Voto secreto e até voto feminino pela primeira vez. Então, lápis e papel na mão e vamos juntos biografar a história. Opa, eu sou Marcelo Mello e você está no Biografando a História. Antes do Brasil virar de cabeça para baixo, o mundo vivia, em 1917, Revolução Russa, o czar cai, os bolcheviques sobem, e aí ideias como socialismo, comunismo e anarquismo começam a circular forte. Terminou a Primeira Guerra, mas a Europa ficou em ruínas. E quando parecia que dava para respirar, vem em 1929 o craque da Bolsa de Nova York. Dinheiro some, comércio trava, desemprego cresce e a paciência das pessoas acaba. Basicamente, o mundo inteiro entrou naquele modo, não está dando certo, alguém faz alguma coisa, por favor. No Brasil, os anos de 1920 estavam daquele jeito, república oligárquica, um sistema viciado com fraude eleitoral no DNA e o famoso revezamento entre Minas e São Paulo, a famosa política do café com leite. Só que isso não agradava quase ninguém fora do clube. Trabalhadores cobrando direitos, movimentos operários, revoltas e, ao mesmo tempo, cultura efervescendo. Semana de Arte Moderna de 1922 e, no mesmo ano de 1922, nasce o Partido Comunista no Brasil. E no quartel, tenentismo. Jovens oficiais dizendo: isso aí não dá certo, o país não podia continuar assim. E tem também a coluna Prestes, contestando o regime oligárquico. Resumo da ópera: era consenso que alguma coisa ia estourar. Era um caldeirão tão grande que, se botasse uma tampa, virava panela de pressão histórica. E aí vem a virada de roteiro. O presidente Washington Luiz rompe com a lógica do café com leite. Ele tinha sido eleito na cota paulista. Então, teoricamente, o próximo seria mineiro. Mas ele indica outro paulista, Júlio Prestes. Aí azedou o pão de queijo de Minas. Minas Gerais se junta com Rio Grande do Sul e lança Getúlio Vargas como presidente da República. E como vice, João Pessoa, presidente da Paraíba, o que hoje equivale mais ou menos a governador. Getúlio promete anistia para os tenentes, direitos trabalhistas, reforma eleitoral. Mesmo com todas essas promessas, ele perde. Júlio Prestes vence, mas não toma posse. Do nada, o país muda da noite para o dia. João Pessoa, vice de Getúlio Vargas, é assassinado. E detalhe importante, não era crime político, eram questões pessoais. Tudo começou com uma rivalidade na Paraíba. João Pessoa mandou a polícia invadir o escritório de seu opositor, o advogado João Dantas. A polícia foi atrás de documentos políticos, mas acharam cartas de amor íntimas e picantes. O material era de Dantas e João Pessoa mandou publicar as cartas íntimas no Jornal Oficial do Governo. O escândalo foi devastador. A reputação de João Dantas foi destruída do dia para a noite. Sentindo-se profundamente desonrado, João Dantas buscou vingança. Ele não ia deixar barato. Viajou até Recife com o objetivo de acertar as contas. Dantas encontrou João Pessoa em uma cafeteria e o assassinou a tiros. Foi um acerto de contas pessoal. Mas o grupo de Vargas usa o caso como símbolo, transforma em narrativa de crime político e isso vira a desculpa perfeita para a puxada de tapete. A Aliança Liberal, grupo de Getúlio Vargas, estava politicamente enfraquecida após perder as eleições para Júlio Prestes. Eles transformam o caixão de João Pessoa em palanque político, acusando
o governo federal de Washington Luiz de ter mandado matar o político, e Getúlio partiu do Rio Grande do Sul de trem rumo ao Rio de Janeiro. Esperava-se a maior e mais sangrenta batalha da história da América do Sul. Essa batalha iria ocorrer na cidade de Tararé, divisa entre Paraná e São Paulo, onde as tropas legalistas do governo esperavam os revoltosos. A imprensa da época criava imensa expectativa, mas a Batalha de Tararé nunca aconteceu. Antes que os exércitos se chocassem, generais no Rio de Janeiro deram um golpe preventivo para evitar o banho de sangue. O Washington Luiz foi deposto em 24 de outubro de 1930 e logo depois formou-se uma junta governativa provisória, composta pelos generais Tasso Fragoso, Mena Barreto e pelo almirante Isaías de Noronha. Esta junta, em poucos dias, entregou o poder nas mãos de Getúlio Vargas. Getúlio assume e aí tem início o governo provisório. O povo estava cansado das oligarquias e enxergava em Vargas uma luz no fim do túnel. Agora, presta atenção nisso. Getúlio chega ao poder com apoio popular, mas isso não significa dar poder político ao povo. A Revolução de 30 mudou governantes, mudou o formato de poder, mas não mudou radicalmente a estrutura social. A elite se mantém forte e os trabalhadores alimentam a esperança de que tudo aquilo ia mudar. Mas não foi bem assim. Para entender melhor esse período chamado Era Vargas, vamos dividir o período em 4 capítulos. Primeiro, governo provisório, de 1930 a 1934. Segundo, governo constitucional, de 34 a 37. Terceiro, Estado Novo, de 37 a 45. E quarto, a volta democrática de Vargas. Neste vídeo, nós vamos falar do capítulo 1, o governo provisório. Então, assim que Vargas chega ao poder, 3 forças se mantêm no tabuleiro político. Pensa num triângulo equilátero, com Getúlio Vargas no meio. Num vértice, as oligarquias tradicionais que estão perdendo o controle. No outro, os tenentes, defendendo centralização de poder. No outro, militares legalistas, cuja prioridade era manter a ordem. E Getúlio? Getúlio, raposa velha, se equilibra entre os 3 e fica no poder. Até esse momento, o voto era aberto, ou seja, dava para saber em quem você votou. Isso facilitava a compra de votos, as ameaças e a fiscalização pelos coronéis. Mas isso muda. Do dia para a noite, muda. Getúlio assume o poder em 30 e então começa o governo provisório. Mas as regras do jogo precisavam mudar. Antes, o Brasil vivia o famoso voto de cabresto e ainda tinha gente morta votando, o que prova que no Brasil até defunto às vezes tem vida política. Vargas queria o controle total. Os estados tinham grande autonomia, por gosto de Getúlio. Qual foi a solução de Vargas? Ele nomeia interventores para governar os estados. E quem eram esses interventores? Os próprios tenentes. O resultado foi a centralização do poder nas mãos do executivo. Aqui vai um spoiler. São Paulo não engole essa centralização do poder. O clima esquenta e em 23 de maio de 1932, uma manifestação na Praça da República em São Paulo termina em tragédia. 4 estudantes são mortos a tiro. As iniciais de seus nomes viram o símbolo da causa paulista. O movimento fica conhecido como MMDC, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Em 9 de julho de 1932, estoura a Revolução Constitucionalista e São Paulo entra em guerra contra Vargas. A luta dura 3 meses. Vargas enfrenta sérias dificuldades para combater os revoltosos. Por quê? Porque o exército não estava totalmente fechado com Vargas. Lembra dos tenentes, interventores? Pois é, Vargas tinha prestigiado os tenentes e isso irritou os generais legalistas. Para vencer, Getúlio dá o braço a torcer e rompe definitivamente com os tenentes. Com essa manobra política, Vargas consegue o apoio do exército e derrota o movimento paulista. Com a casa mais controlada, ele acalma São Paulo, prometendo uma nova constituinte. Mas antes, ele publica o novo Código Eleitoral. Agora, o voto era secreto.
e pela primeira vez temos o voto feminino. E aqui vai uma dica: analfabeto votando na história do Brasil só em duas constituições, em 1824 e 1988. Na era Vargas, eles ficaram de fora. Em 16 de julho de 1934, a nova Constituição é finalmente promulgada. Federalismo, presidencialismo, independência dos três poderes entram na pauta. Vamos entender a nova estrutura do país. No Executivo, uma surpresa: a primeira eleição para presidente seria indireta, votada pela própria Assembleia. E o adversário de Vargas na eleição foi Borges de Medeiros. E adivinha quem ganhou a eleição? Quem? Getúlio Vargas. O homem não largava o osso. No Legislativo, o sistema vira bicameral, Câmara e Senado. Voto direto, secreto e universal, mas com um detalhe diferente que durou até a Constituição de 1937. O modelo foi uma das grandes novidades da Constituição de 34. O sistema combinava a eleição de deputados pelo voto popular direto, com uma bancada de deputados classistas. O que eram esses classistas? Eles eram eleitos de forma indireta pelos sindicatos e associações profissionais. E no Judiciário, o STF ganha o status de Corte Suprema. Além disso, surge a Justiça do Trabalho e o mandato de segurança. Era o jeito do cidadão se proteger contra os abusos das autoridades. Mas o novo governo também impõe limites duros. Restrição à imigração, mirando especialmente os imigrantes japoneses, nacionalização da informação, possibilidade de estatização de empresas, se fosse de interesse da nação. Mas o que marcou mesmo o governo de Vargas foi a legislação trabalhista. Ele já vinha preparando isso desde 1930, quando cria o Ministério do Trabalho, Educação e Saúde. Getúlio regulamenta a jornada de 8 horas, os sindicatos, o descanso semanal, as férias remuneradas, o salário mínimo e a indenização por demissão. Mas atenção, tudo isso não era bondade, era projeto político. O plano era conceder direitos e, ao mesmo tempo, controlar o operariado. Esse foi o governo provisório. Vargas chega na crise, equilibra as forças, centraliza o poder, enfrenta a Guerra de 32 e cria a Constituição de 1934. Só que a história não para por aí, porque logo depois veio o governo constitucional e, em seguida, a ditadura do Estado Novo. Se você gostou desse passeio e quer entender como o Brasil chegou até 1937, vamos continuar juntos biografando a história. E se esse vídeo clareou alguma coisa, deixa o like. Isso faz o YouTube entregar para mais gente que curte história. Agora, eu quero saber, para você, a Revolução de 30 foi mais revolução ou mais golpe? Qual fato desse período mais te convenceu disso? Me conta aqui nos comentários. A gente se vê no próximo capítulo. Fui!